Amados, nossa palavra hoje está em Lucas 17, e todo pastor, ele acaba sendo um professor, um mestre, principalmente nas igrejas batistas. Eu não sei se você já reparou, mas eu vou te ensinar. As igrejas batistas, Diácono Eduardo, não tem presbíteros. Por quê? E antigamente não tinha nem evangelistas. Nós tínhamos diáconos e depois esses diáconos já iam direto ao pastoreio. Por quê? Porque nas igrejas batistas nacionais, como a nossa, que é uma igreja batista renovada, por isso que eu falo que é nacional, nós não somos uma igreja batista tradicional da CBB, que é a Convenção Batista Brasileira. Nós somos uma igreja da Convenção Batista Nacional, que nós cremos nos dons, acreditamos que os dons são contemporâneos, é para hoje. Amém? Acreditamos que o Espírito Santo atua. Particularmente eu acredito no que diz Efésios 4:17, que Deus levanta um para mestres, outro para apóstolos. Eu creio nessas coisas, eu creio na movimentação apostólica. Amém? E o pastor da igreja batista, ele acaba reunindo todas as funções de educador, que é o mestre, de evangelista, de apacentador, que é pastor, de apóstolos. Então ele reúne todas as características. Então, agora, por conveniência, algumas igrejas batistas já começaram a consagrar evangelistas. Não é uma regra. Nem toda igreja batista tem evangelistas, como também não tem presbíteros. Então, se você vê em alguma igreja batista nacional, algum presbítero, de repente ele veio de outra igreja e o pastor o recebeu assim e te está honrando, como nós já fizemos com alguns aqui. Então, o pastor também reúne nele a figura de educador, de mestre. E hoje eu queria ensinar a você o princípio da honra. Hoje eu queria ensinar à igreja que eu sou pastor o princípio da honra. A honra é um princípio que nós não podemos negligenciar. E eu quero te ensinar à luz das Escrituras Sagradas o que é honra. Amém? Então, para isso você vai abrir sua Bíblia em Lucas 17. De repente eu volto a pregar esse mesmo texto outro dia, porque nós vamos tratar de repente em novembro aqui, fazer um seminário da honra, fazer umas quartas-feiras falando sobre honra. Amém? Eu tenho muita gente que eu conheço boa que fala sobre honra, que sabe desse tema. Mas hoje eu quero falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração, daquilo que Deus soprou no meu coração. Lucas 17, versículo 11, Eduardo. Amém? Lucas 17, 11. Coloca aí para mim isso, eu vou ler ali na tela. Diz assim, Lucas 17, versículo 11. Diz assim: E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, e entrando ele numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Quantos leprosos? 10. Aos quais ficaram parados de longe. Então, quantos paralíticos, quantos leprosos tinham? 10. E eles ficaram perto ou longe de Jesus? Longe. Tem um significado. Versículo 13. E eles levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-nos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam eles, foram limpos. Oh, aleluia. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Aleluia. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, e dando-lhe graças, este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Eduardo, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?
e disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém? Então, irmãos, esse texto é um texto que nós podemos compreender já algumas coisas como o princípio da honra. Quando você vai ao dicionário e você vai procurar o que é princípio, a melhor explicação que se tem são as expressões jurídicas. A expressão de todas que eu pesquisei, a expressão jurídica diz que um princípio são verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerces ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos ordenados em sistemas de conceitos. Ou seja, princípio é o alicerce que nada mais é que um conceito. Todo princípio é um alicerce. Todo princípio é um fundamento. Então, quando a gente fala de fundamentos, a gente vai lembrar do fundamento da fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga amém. Amém. A fé é um princípio, porque é um fundamento. Quando nós falamos de princípio, nós falamos de... Vamos já até entrar aqui vamos falar de honrar pai e mãe. Respeitar pai e mãe. Não é isso que dizem os 10 mandamentos? Decálogo. Decálogo fala em honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, ali, está dizendo cuidá-los dele na velhice. Então, cuidar do pai e cuidar da mãe é um princípio. Por que a Bíblia fala que eu devo cuidar do meu pai e devo cuidar da minha mãe na velhice? Porque é quando ele já não tem mais condições de fazer o que eles faziam quando eram mais novos por mim. Então, quando a Bíblia fala que eu devo honrar meu pai e honrar minha mãe, está dizendo: cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Por isso que alguns filhos sábios, quando eles têm um relacionamento maduro com as suas esposas, quando a mãe já está, ou os pais já estão mais velhos, eles trazem para perto. Então, cuidar do pai e cuidar da mãe é um princípio, é um alicerce, não se remove. Amém? Então, todo princípio é um fundamento. Todo fundamento é algo que sustenta um sistema. Fundamentos sustentam o nosso sistema. O nosso sistema que nós vivemos hoje, a Bíblia chama de mundo, do grego cosmos. Esse grego cosmos significa sistemas. Então, esse mundo que a gente vive, não a criação, a praia, a floresta, o jacaré, o tigre, o leão, não é esse mundo. Não é um mundo biológico, não é um mundo vegetal, não é um mundo animal, não é um mundo mineral. Está falando do mundo que é sustentado por princípios, que é um sistema. Todo sistema ele tem um princípio, ele tem uma base. E nós vivemos num mundo de bases. Irmão, se não fossem os princípios do cristianismo, o mundo já estava acabado, já estava derrotado, já estava derrotada. Mas os princípios que regem a nossa fé, que é a Bíblia Sagrada, ainda mantém esse mundo de pé, ainda mantém as pessoas conseguindo distinguir o certo do errado. Então, o princípio é um fundamento. Repita comigo: princípio é um fundamento que sustenta uma nação, uma comunidade, uma igreja, uma família. Então, o princípio ele sustenta uma igreja, uma família, uma comunidade, um mundo, o nosso bairro. Nós vivemos num mundo de princípios. E aí, você já entendeu que princípio é fundamento. Mas o que é honra? O que é honrar? Honra não tem nada a ver com bajulação. Honra não tem nada a ver com bajulação. Honra tem a ver com valorização, apreciação, tem a ver com estima, tem a ver com reverência, tratar com distinção. Então, quando você honra alguém, por exemplo, pô, Steve, vamos ali comigo na padaria, o Steve vai comigo, eu falo para ele, pô, é uma honra
caminhar com você até a padaria. Eu estou dizendo que para mim é um prazer ter o Steve ao meu lado, caminhando comigo. Quando eu chego aqui e falo, Eduardo, é um prazer, é uma honra fazer a obra de Deus com você. Eu estou dizendo, poxa, é muito gostoso fazer a obra de Deus com você. Você facilita fazer a obra. Vitor, é uma honra dividir essa tribuna com você. Por quê? Porque você faz acontecer. Eu não estou bajulando ele. Eu estou dizendo que eu estou diferenciando ele. Pelo dom dele, pelo talento dele, pela posição dele. Então, quando Deus coloca alguém numa posição de honra, é porque essa pessoa tem alguma coisa diferente que Deus deu. Por isso que nós temos pastores sobre a igreja, porque se não tivesse pastor, a igreja era uma baderna, cada um fazia o que quer ou o que queria. Então, quando a gente vai honrar alguém, a gente não vai bajular. A gente vai, a honra quer dizer o seguinte: olha, eu te valorizo porque você é o tecladista aqui da igreja. Eu te valorizo porque você é um diácono aqui da igreja. Eu te valorizo porque você é um dizimista aqui da igreja. Então a honra, ela traz valorização. A honra, ela traz apreciação. Toda pessoa que está em posição de honra, irmão velho, ela é apreciada. Toda pessoa que está em posição de honra, ela é apreciada. Ou seja, eu estou hoje numa posição de honra aqui, porque eu estou pregando a palavra. Você está me apreciando. É honra isso. E aí, quando nós entendemos o que é honra, nós vamos ter estima pelas pessoas. Nós vamos reverenciar essas pessoas e tratá-las com distinção. Eu não posso, irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Você não pode me tratar mais como se eu fosse irmão de banco. Você não pode me tratar como se eu fosse um obreiro, igual a irmã Ana Paula. Não, por quê? Porque eu sou um pastor da igreja. Você não tem que me bajular, você tem que me honrar. E honrar, irmão, é diferente de bajulação. Por quê? Você tem que ter uma distinção. Quem sou eu de outras pessoas? Se eu tivesse um líder aqui agora sobre uma liderança sobre a minha liderança, eu honraria esse meu líder. Eu colocaria ele em distinção quando ele chegasse aqui, colocaria ele no banco aqui da frente, traria essa honraria para ele, abrir o culto, fechar o culto, pregar. Por quê? Eu estou colocando uma distinção. Eu não estou bajulando, eu estou colocando uma distinção. Então a honra, o princípio da honra é um fundamento que significa valorização, reverência, distinção. Até aqui tudo bem? A introdução? Todos entenderam o que é o princípio da honra? Amém. Então na prova, se te perguntarem o que é o princípio da honra, você vai se responder: é o fundamento de valorização de algo ou alguém. Mas no caso é só alguém. Amém? Então escuta o que eu vou te dizer. O princípio da honra está atrelado à manifestação de 4 pilares. Tem outros. Deus só me deu 4 para esse dia. Então o princípio da honra, ele tem 4 pilares. Por quê? Porque eu falei que princípio é fundamento. Então ele me deu 4 pilares. 4 fundamentos que vão fazer erguer um prédio, uma casa. Primeiro, o princípio do reconhecimento. Repita comigo. Princípio do reconhecimento. Então o princípio do reconhecimento é o primeiro pilar. Aonde está isso? Versículo 15. Coloca aí, Eduardo. Princípio do reconhecimento. Vamos ler o texto para você entender. Olha lá. E um deles, vendo, o que ele estava vendo? Vendo que estava, ele reconheceu alguma coisa. Ele sabia que ele estava doente, mas ele reconhece que ele foi limpo, que ele está são. Então a primeira coisa que você precisa entender que um dos pilares da honra é o reconhecimento. Salmos 100, versículo 4 diz assim: entrai por suas portas com gratidão e nos seus átrios com louvor, louvai e bendizei o seu nome. Então, o
salmista está dizendo: quando eu entro na casa de Deus, eu já preciso ter um louvor nos meus lábios. E esse louvor vai reconhecer quem é Deus. Ele diz: entrai pelas portas dele com gratidão. Então, toda vez que você entra na igreja, entra na casa dele, você tem que entrar com gratidão. Isso é o reconhecimento de quem é Deus na tua vida. Não adianta você vir para a igreja sem gratidão. Não adianta você subir ao altar para tocar sem gratidão. Você tem que ter gratidão porque Deus te salvou. Você tem que ter gratidão porque Ele te deu uma posição. Adão, onde tu estás? Está vazio. Adão, onde tu estás? Está vazio. Então você tem que ter gratidão porque Deus te deu essa honra de ministrar no altar dele. Reconhecimento. Tem que reconhecer. Tem que dar graça a Deus. Então esse homem mostra para nós. E vendo, eu poderia até mudar o versículo, não para alterar, mas para o nosso enquadramento aqui. E reconhecendo que estava são. Você tem que reconhecer a mão de Deus na tua vida. É a primeira coisa, o princípio do reconhecimento. Segundo princípio, está no versículo 15 ainda, é o princípio da gratidão. Um deles, quando viu que estava curado, gratidão. Gratidão, irmãos. Tem muita gente que não é grata. Tem muita gente que Deus tem operado, Deus tem feito, sabe? Deus tem aberto portas, Deus tem curado, Deus tem dado livramento, Deus tem colocado numa boa casa, Deus tem colocado comida em cima da mesa e a pessoa não é grata. E voltou para agradecer, porque ele era grato, gratidão. Então o princípio da honra está na gratidão. Tem muita gente que recebe milagre e vai embora. Tem muita gente que quando Deus vem, ele limpa a casa e vai embora. Tem gente que vem chorando, agora não. Mas já tinha um tempo que as pessoas vinham chorando, enchiam o meu tempo, enchiam o tempo da minha esposa. Nós estamos aqui para isso, somos os pastores. E a gente dá a palavra, dá oração, faz jejum, fica sem comer, fica sem cortar cabelo, raspa cabelo, paga preço, sobe um monte, desce um monte. Aí a pessoa recebe vitória e não volta para agradecer. Gratidão, princípio de honra. Quem não é grato, irmãos, não serve para sentar na mesa. Porque tem até gente que senta na mesa, mas não é grato. Todo ingrato, não vou falar disso aqui agora, não, vou deixar mais para frente, mas todo ingrato tem uma desculpa. Todo ingrato tem uma desculpa para dar. Esquece do tempo que foi bom. Esquece do tempo que congregou na igrejinha pequenininha, que o pastor orava, que a família voltou a servir a Deus. Gratidão. Irmão, deixa eu te falar, gratidão é algo que você tem que ter eternamente no teu coração. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Quando eu comecei a namorar a Carla, o meu primeiro patrão, ele começou a perseguir eu e ela, porque nós trabalhávamos na mesma empresa. E ele começou a falar mal de mim, não somente na empresa, mas ele começou a falar mal da faculdade que a gente estudou junto. E ele dizia barbaridades da Carla. Dizia que ela era destruidora de lares, dizia que ela tinha um espírito que eu não vou falar o nome aqui qual é. Falava que ela não era de Deus, falava que eu estava enganado, que eu caí no laço. Dizia que eu não conhecia a minha história, não conhecia a minha esposa. Só que esse homem foi um dos que mais me ajudou na minha vida. No momento de dificuldade, Deus usava ele e ele tirava tudo que tinha na carteira para me dar. Vai lá, paga a tua conta de luz, vai lá, paga a tua conta, vai lá, faz compra para tua casa, me arrumou um emprego, me botou para trabalhar na empresa dele, me promoveu 2, 3 vezes, me deu aumento de salário, me deu dignidade. Uma das primeiras empresas que eu comecei a ganhar bem na vida foi com esse camarada.
Só que chegou um momento que ele começou a me perseguir e a fazer mal à minha esposa. O tempo passou, eu deixei de trabalhar com ele. Todas as pessoas que trabalhavam com a gente, quando encontravam, metiam um pau nele. E eu dizia, eu sou grata a ele. Ele fez isso, mas eu sou grata a ele. E eu era amigo dele, como sou ainda. Enquanto ele tinha dinheiro, todo mundo ficava só para bajular. Depois que ele quebrou a empresa, que ele saiu, que ele ficou pobre igual ele está agora, eu conheci ele rico. Eu conheci esse cara morando num duplex na Ilha do Governador, no Jardim Guanabara. Um dos melhores bairros que tem dentro da Ilha do Governador. Comia o que queria, vestia o que queria, trocava de carro todo ano. Em 2011 ganhava 25 mil por mês. Você gostaria de ganhar 25 mil hoje? Imagina em 2011. E aí ele tinha cheio de gente para bajular ele. E ele falava as coisas, eu nunca falei nada. Eu falei, chegará um tempo que eu vou falar. Irmãos, ele quebrou. Ele foi à bancarrota. Está me dando de cesta básica de igreja. E agora, por esses dias, ele me passou uma mensagem. E ele falou algo grosseiro para mim. Eu falei, agora é o momento. Não vou aproveitar que você está caído. Eu vou dizer que eu sou teu amigo. Primeiro, quero te agradecer por tudo que tu fez na minha vida. Mas agora, você não tem o direito de falar da minha mulher. Você não tem direito de falar da minha família. E você sempre falou isso, eu nunca te falei nada. Mas agora eu estou te dizendo, porque eu gosto de você. Se conserta. Guarda a tua língua. Me fez mal. É meu amigo. Se me chamar para almoçar amanhã, eu almoço com ele. Mas eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim. Mas tem gente que você faz, vira as costas e vai embora. Gratidão. E voltou. E viu que estava limpo, voltou. Princípio da honra, gratidão. Caminhe com pessoas gratas, irmãos. Caminhe com pessoas gratas. Não caminhe com murmurador, não. Não caminhe com ninguém que fique falando mal da vida dos outros. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se a tua amizade fala mal de uma pessoa para você, vai falar de você para alguém. Eu tinha uma pessoa que dizia que era meu amigo. Minha esposa sempre disse, não é teu amigo, você é amigo dele, ele não é teu amigo. Eu ajudei. Tirei até uma vez do meu 13º que eu recebi, não levei para minha casa, mas dei para essa pessoa, emprestei para essa pessoa. Demorou não sei quantos anos para me pagar e não me pagou tudo. A primeira oportunidade que eu errei, ele botou meu nome na boca da Matilde. Tem alguma Matilde aí? Não, né? Botou meu nome na chã. Nesses dias, eu liguei para ele e falei assim, já está na hora da gente conversar. Vem semana que vem almoçar comigo. Não posso, vamos ver. Eu já fiz a minha parte, eu chamei. Então, irmãos, gratidão é o segundo princípio. Terceiro princípio, repitam comigo, o princípio da adoração. Verso 15 e 16, coloca aí, Diácono Eduardo. Um deles, quando viu que estava curado, voltou. E voltou fazendo o quê? Louvando a Deus em voz alta. 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e este era samaritano. Segundo, terceiro princípio da honra, adoração. Caiu aos seus pés, com o rosto em terra e dando-lhe graças. Este era samaritano. Agora, por que a Bíblia fala que ele é samaritano? Primeiro, porque Jesus estava passando pela Galiléia e Samaria. Então deveria ter galileus e samaritanos. Mas agora, por que específico aqui é samaritano? Porque os judeus tinham diferença com os samaritanos. Os judeus falavam que os samaritanos eram judeus misturados. Se existisse na época, judeus do Paraguai, crentes do Paraguai. Então os judeus não queriam ter contato com os samaritanos, diziam que eles adoravam no lugar errado.
Os samaritanos, por si dizer que os judeus adoravam no lugar errado. Eles tinham uma rincha, eram irmãos, mas tinham rincha. Eram irmãos, são irmãos, e não conseguiam resolver as suas picuinhas. Não conseguiam resolver as suas divergências. E aí o que aconteceu? A nação estava dividida, judeus e samaritanos. Deus não trabalha na divisão, irmãos. Volto a frisar, porque eu não tenho problema em falar nomes aqui. Presbítero Ronaldo sempre dizia isso aqui: se nós não conseguimos administrar 20, imagine 200. Pouco falava ele, mas quando falava ele era assertivo no que falava. Então, irmãos, o terceiro princípio é o da adoração. A Bíblia fala: entrar por suas portas com louvor de graça, com louvor e graça. A gente entra para a igreja e a gente não consegue mais adorar. Ah, culpa do ministério de louvor que está gastado. Querido, você não precisa de uma canção. Você não precisa de um instrumento para adorar. Os fatos de você estar aqui: ah, pastor, eu não queria estar aqui hoje, eu queria estar em casa. Que bom que você veio aqui, porque você venceu a sua carne. Que bom que você veio aqui, que você deu vazão ao Espírito. Porque muitos podiam estar aqui, mas não estão. Sabe por quê? Estão dando vazão à carne. Não voltam para agradecer, não voltam para reconhecer, não voltam para adorar. Então, o princípio da honra, o terceiro pilar, é a adoração. Você tem que adorar a Deus. As coisas estão difíceis, adora a Deus. O diabo está perseguindo, adora a Deus. O diabo se levantou contra a tua casa, contra a tua família, adora a Deus. Bota louvor na casa, vai adorar a Deus. Bota fone no ouvido, vai ouvir pregação, vai adorar a Deus. Agora, quer vitória sem adoração, quer vitória sem reconhecimento, quer vitória sem voltar para agradecer ao Senhor, não tem como. Abre o coração, adore a Deus, dê vazão ao Espírito, não à carne. Deixa eu te dizer um negócio aqui, que alguns ficaram espantados. Removi algumas pessoas do grupo, sim, removi. São pessoas que já não estão com a gente, já caminhando há muito tempo. E uma das coisas que eu fiz em Deus foi o seguinte: eu vou remover. Vamos ver quem vai me procurar. Ninguém. Sabe por quê? Porque não tem reconhecimento, não tem gratidão e não tem adoração. Então, irmãos, um dos princípios da honra, terceiro pilar, é a adoração. Deixa eu te dizer um negócio. Não compre barulho de quem você não conhece. Não compre briga de quem você não conhece, de quem você só conhece por 2 horas aqui no culto. Um pastor, eu já disse isso aqui há um tempo atrás. Um pastor, ele tem uma visão mais ampliada do que uma ovelha. Primeiro porque ele está num patamar maior. Eu estou em cima de uma tribuna, que deve ter o que aqui? 30 centímetros, 35 de altura. Eu estou mais alto do que vocês. Eu consigo enxergar até o último banco. Você não, você tem que virar, você tem que fazer esforço para enxergar. Eu enxergo com naturalidade, eu estou mais alto, estou mais elevado. E aí a gente quer comprar barulho de um, comprar barulho de outro sem saber o todo. Cuidado, para você não estar levando Jonas para o seu barco. Porque quem leva Jonas para o barco acaba perdendo tudo. Acaba perdendo coisas que não deveria perder. Então não entre em briga porque não tem que entrar. Amém? Quarto princípio. Quarto pilar. Repitam comigo assim: primeiro princípio. Não, com fé. Primeiro princípio. Reconhecimento. Segundo princípio. Gratidão. Terceiro princípio. Adoração. E agora o quarto princípio é generosidade. Você sabia que a generosidade também é honra? Tem muita gente que está retendo coisas que não deveria reter. A Bíblia fala assim: insensatos, vocês pedem
dinheiro para gastar naquilo que não é pão. E outra passagem diz que quando nós recebemos e colocamos num saquetel furado. Por quê? Porque não somos generosos. Eu posso dizer que eu tenho uma igreja 95% fiel na questão do dízimo, mas nós não aprendemos a ser ofertante. A gente tem medo de ofertar, porque tem medo que falte. Se a gente faz uma campanha para comprar um som, o pessoal dá a oferta do som e esquece da oferta normal. Por quê? Porque nós temos medo. Medo que não vai dar, medo que não vai sobrar. Então nós precisamos aprender. A Igreja Batista Casa de Pai, na verdade, é só a nossa igreja não, tá? Eu fui de uma outra igreja aqui em Caxias, fui tesoureiro e também é a mesma dificuldade. O povo tem medo de ofertar. Não conheceu ainda o poder da oferta. Agora, eu não estou falando de dinheiro aqui não, tá, irmão? Agora vamos lá, vamos conjecturar aqui rapidinho. Qual foi a maior oferta que tu já deu na tua vida? Não precisa me responder não. 10 reais? 50? Eu já coloquei no meu coração de dar R$1.000. Eu já dei mais de R$1.000 de oferta. Já ofertei mais de R$1.000 ao Senhor. E olha, não me faltou. Se eu te disser, você vai acreditar porque eu sou pastor. Está sobrando. Não falta. Está sobrando. Porque eu aprendi o princípio da generosidade. 4 meses atrás, eu vi um pastor colocando um desabafo no Facebook. Precisava de valores para poder acertar o aluguel da igreja dele. Estava 3 meses devendo. Ele paga o mesmo valor que nós pagamos aqui, só que ele paga no salão de festa. A gente paga nessa loja pequena. Qual é a loja? Ele já estava 3 meses sem conseguir acertar e ia ter que entregar o imóvel. Ele botou: meus amigos, me ajudem a fazer a obra, está difícil, a gente tem poucos membros. Alguém poderia falar: por que o senhor não vai para um espaço melhor? Porque não tem. Você acha que eu não queria para um espaço melhor e pagar menos? Você acha que eu queria ter uma coluna no meio da igreja? Não. Eu quero ir para um espaço maior, tem horário para ir para um espaço maior. Mas Deus ainda não falou para a gente ir embora daqui. A nuvem ainda não se moveu. Mas voltando a esse pastor, ele botou um desabafo. Eu peguei o zap dele e falei: meu irmão, não tenho muito. Minha igreja está em dificuldade, nós estávamos em dificuldade naquela época. Eu falo assim: ó, mas eu vou te mandar uma oferta missionária. É o que eu posso. Eu mandei uma oferta de R$50 para a igreja dele. Vim aqui e informei a vocês. Essa semana, uma quarta-feira, fizemos uma oferta missionária. Sabe quanto é que entrou no domingo? Uma oferta de R$500. Tem 3 meses ou 2 meses fizemos uma ceia. Estava a igreja do pastor Rodrigo aqui com a gente ceando. No dia que o Claudinho Marcel veio aqui cantar, um amigo nosso. Deus falou assim: ó, dá a oferta de tudo que der, tudo que entrar agora dá para ele. Falei: Deus, mas hoje final de mês, ceia, não entra nada. Fizemos a oferta, eu não falei nada. Quando eu assumi o microfone, eu falei: ó, tudo que entrar aqui, tirando o dízimo que é da casa, pode dar para o pastor Rodrigo. R$270, se não me engano. Sabe quanto é que entrou no mês seguinte? Entrou uma oferta de 2.600. Generosidade. Irmãos, já tem 2 meses, fez 1 mês e 10 dias, mas são 2 ofertas que eu tenho mandado no centro de recuperação que nós vamos sexta-feira. Nós mandamos a oferta para lá e não nos falta. Pelo contrário, Deus tem abençoado. A igreja está pagando aula de canto para o pessoal aqui que queira só chegar cedo aqui 6h30 e fazer aula com a Ana Barros. Eu disse ao amigo: fala, pastor, já tem uma pessoa que toca bem violão, vou aprender a tocar guitarra, porque sei que está precisando. Eu falei: irmão, quanto é que é a aula? Fala que a igreja paga. Não, pastor, se eu tiver dificuldade. Eu falei: irmão, nós vamos investir em você. O princípio da generosidade é um princípio da honra. Quem não é generoso não colhe. Quem não é generoso não come com fartura. Amém, Jesus.
que é uma palavra rema. Deus me deu agora. Quem não é generoso não come com fartura. Quem não é generoso não consegue ver sobrando. Quem é burrinha, quem é mão de vaca, quem retém aquilo que Deus não retém, aquilo que não deveria reter, irmão, só vive passando dificuldade. Minha sogra falou para mim assim ontem: qualquer dia a Polícia Federal vai bater aqui, Marco. Falei, por quê? Toda hora chega um pacote. Eu falei, porque a Shopee está barato. Fiz propaganda aqui. Graças a Deus. Eu entro lá no aplicativo, eu quero hoje. Estou atrás dessa bolsa. Tem 8 meses. Chegou a minha bolsa. Alguém me deu? Não, comprei com o fruto do meu trabalho, mas está aqui, ó. Princípio da generosidade. Eu queria uma bolsa dentro meu. Eu queria um sapato dentro meu. Eu queria uma calça dentro meu. Então, irmão, quem é generoso come com fartura. Oh, aleluia. Sabe por quê? Eu creio no Deus que fala: pega, come aquilo que dá e não guarda. Por quê? Porque amanhã tem mais. Também creio no Deus do Novo Testamento que fala: junta tudo o que comeu e não desperdiça nada. Oh, aleluia. O princípio da generosidade. Você quer ver o que é o princípio da generosidade? Abre aí para me dizer que é que eu estou inventando. Mateus capítulo 2. Mateus 2:11. Ao entrarem na casa, encontraram com o menino com sua mãe, e prostrando-se. Olha os princípios. Olha o princípio da adoração. Olha o princípio do reconhecimento. Ao entrarem na casa, encontraram o menino, reconhecimento, com sua mãe, prostrando-se, adoração. Adoraram, gratidão. Então, abriram os seus tesouros, generosidade. Abriram os seus tesouros e lhe ofertaram presentes. Que presentes são esses? Ouro, incenso e mirra. Isso é presente para criança? Não, isso é presente de rei. Vou repetir: ouro, incenso e mirra. Isso não é presente de criança. Presente de criança é fralda, mamadeira, leite ninho, lã, estrogênio, lenço umedecido. Amém? Fralda, conjuntinho. Isso é presente de criança. Mas eles reconheceram, porque entenderam o princípio da honra. Abriram seus tesouros e demonstraram ouro. Reconheceram a divindade, o reinado do Senhor, incenso. Reconheceram que o Senhor é dos céus, foi enviado dos céus e mirra, que Ele é a cura que Israel precisava. Princípio da generosidade. Essas coisas manifestam a graça de Deus. Quando você entender o princípio da honra, o princípio da honra vai pegar você. Quando você entender o princípio da honra, a honra vai te alcançar. Não adianta você querer ser honrado se você não honra ninguém. Não adianta você querer comer no melhor da sua terra se você não honra ninguém. Se nem o Deus que você serve você honra. A minha pergunta esses dias, e tem martelado na minha mente, no meu coração, é o que tem acontecido no meu trabalho, irmãos. Nós trabalhamos com uma menina, ela não trabalha com a gente diretamente na nossa empresa. Aliás, ela não trabalha no mesmo espaço que a gente. Ela, um mês atrás, disse para a Carla, que a Carla é a supervisora dela, falou assim: Carla, daqui a tantos dias eu vou me afastar das minhas atividades. Porque
você vai operar, não. Eu vou entregar uma obrigação da minha fé. Cuida dos meus clientes, e quem perguntar por mim, diz que eu estou operada. Ela está 21 dias dentro de um templo do Deus que ela serve, da entidade que ela serve, e está se dedicando a Ele. Alguém pode dizer assim: Jesus, misericórdia, mas eu estou olhando de outra maneira. Eu estou olhando alguém que não viu trabalho, não viu filho, não viu marido, não viu escola, e foi lá se dedicar àquilo que reconhece. E a gente, irmãos, nós não conseguimos prestar culto nem 2 horas, porque a gente não fica 2 horas aqui. A gente não consegue prestar culto ao nosso Deus. Princípio de reconhecimento, generosidade, adoração e gratidão. Está mais de 20, vai fazer dia 25 quando ela sai. Entrou dia 1º. 25 dias se dedicando em tempo integral. E nós não conseguimos dar 2 horas de adoração a Deus. E nós não conseguimos dar 20 minutos de oração de joelho. E nós não conseguimos ter 10 minutos de leitura bíblica. E nós vivemos uma vida porca diante de Deus. Hoje eu coloquei no meu zap, no status do meu zap, para quem quiser ler. Quem não me bloqueou vai ler. Vá para o lugar que você se sinta bem, assim diz a tua carne. Mas o Espírito diz: fique no lugar que eu te botei, e no lugar que eu estou te alimentando, diz o Senhor. Aleluia. Essa menina que trabalha com a gente, com a Carla, lá onde ela trabalha não tem divisão. Todo mundo reconhece hierarquia. Não tem baderna, não tem anarquia. Aí o povo de Deus, que deveria ser exemplo de ordem, deveria ser exemplo de adoração, deveria ser exemplo de comunhão, deveria ser exemplo de perdão. Ninguém perdoa ninguém, ninguém fala com ninguém. É mãe sem falar com filho, filho sem falar com pai, irmã sem falar com irmã, crente sem falar com crente, ovelha sem falar com pastor, pastor sem falar com ovelha. Não conhecemos o princípio da honra. Ou a gente vive uma vida madura diante de Deus, porque o adorou. Ano que vem, o nosso tema é maturidade. Aleluia. Ou a nossa igreja amadurece, ou eu passo um cajado para outro. Não me olha com cara triste, não. Porque se a igreja não reconhece a família sacerdotal, pastoral e apostólica que tem aqui, outro vai vir. E aí a gente vai dar o princípio da honra para eles. Porque de repente o erro é o pastor. De repente o erro é o pastor e a mulher dele. Porque a gente é bom demais, a gente ri muito. A gente dá mole. Está pensando se vier outro pastor me substituir, vai dar carona para a ovelha, vai fazer você andar 10 horas da noite em pé. Vai buscar a ovelhinha? Não vai não. Eu estou aí, eu já estou vendo com a cara, eu passei, já vi como e veneno, irmão. Está aqui, ó, a gente tem um negócio para botar moeda. Há 3 anos esse negócio está de moeda aqui no eixo. Por quê? Porque não é prioridade. Sabe por que não é prioridade? Porque tem um carrinho pastor para ir. Eu não estou reclamando de que a gente busca, não, e leva. Pelo contrário, a gente ama fazer. Eu amo servir. Quem não serve para servir, não serve para viver. Mas eu estou falando de honra, meu irmão. Honra não é acabar um culto, levar um pastor ali, comer comida com ele, não. Honra não é isso, não. Isso aí é recepção. E também não é dar uma oferta porque a pessoa vem pregar aqui, não. Isso é no mínimo manutenção. Que a pessoa saiu de algum lugar para vir para cá, teve custo. Quando eu sair daqui que eu vou para algum lugar, tem custo. Eu não vou de graça, meu carro não anda com urina, não anda com água da bica, nem com água do poço. Que até para tirar água do poço tem que ter energia, tem que pagar. Para poder botar água da bica tem que pagar.
Então, irmãos, presta atenção, é o princípio da honra. Agora, presta atenção, para a gente poder finalizar, eu quero terminar 9 horas, eu quero que você saia daqui tarde. Quarta-feira tem que ser um culto muito direto. Adoração tem que ter Espírito Santo, tem que ter línguas estranhas, tem que ter visitação, não pode ser mais algo robótico, não, irmão. Ou a gente acerta o prumo a nós, o que eu vejo um prumo. Por quê? Para poder ficar um negócio linear. Agora, o que manifesta a desonra? Pega aí, crente. Primeiro, ingratidão. Versículo 17. Ingratidão. Queridão, está no texto isso. Está no texto isso. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os 9? Por que não voltaram para agradecer? São ingratos, usurpadores, parasitas. Suga. Quando não tem mais para sugar, vai embora. Caminha com você o tempo todo. Vê sua nudez, vê sua fragilidade. Quando tu erra 1 milímetro, vai embora. Não suporta. Cadê o suportar em amor dos crentes? Cadê? Aqui, ó. Aqui é diaconisa Lourdes, não é minha mãe. Tive uma divergência com ela domingo aqui. Diácono Eduardo presenciou, obreira Ana Paula presenciou. Provavelmente comentaram alguma coisa no carro quando foram embora, com a minha atitude com ela. Como obreira, disciplinei ela. Como filho, fui lá segunda-feira, a gente se abraçou, ela chorou. Na verdade, ela me abraçou, porque ela nem quis sair no portão. Mas está aqui hoje, ó. 75 anos. Maturidade. Agora teve gente que já caminhou com a gente aqui, que eu queria até que voltasse, irmãos, que eu amo. Sinto falta, mas não tem maturidade. Houve até uma pessoa que disse que não dava para dividir o espaço geograficamente. O que é isso, irmão? O que é isso? Eu sou tão asqueroso assim que as pessoas não podem dividir mais o mesmo espaço do que eu? Será que eu estou traindo a minha mulher com alguém aqui? Alguém tem suspeita que o pastor tem outra mulher? Alguém tem suspeita que o pastor está roubando a igreja? Ninguém me acusa, eu não tenho outra mulher, eu não roubo a igreja. Então é o quê? Incompatibilidade de gênero? Não, imaturidade. Porque a Bíblia fala que tem que suportar em amor. Mas a pessoa não pode ser disciplinada. Meu tempo nesse lugar acabou, eu vou embora. Vai, rebelde. Vai. Aí não gosta que chama de rebelde. Ainda tem que aturar e ouvir que dizem assim: enquanto eu servia, me usou. Agora que não serve mais, me descartou. Mentira. Eu não tiro ninguém da igreja, as pessoas que se auto-sabotam. A gente dá uma liderança para alguém. Aí a pessoa sai, é o pastor que tirou. Maturidade. Então o que manifesta ingratidão? O que manifesta desonra? Ingratidão. Não foram 10 curados, Ana Paula? Cadê os 9? Cadê os 9? Me responde, irmão, cadê os 9? Cadê aquele povo que pegou a cesta básica? Cadê aquele povo que pegou roupa? Cadê aquele povo que o pastor foi visitar e fez compra? Não estou jogando na cara não, mas foi o que a gente fez como servo de Deus. Cadê aquelas pessoas que a gente visitou? Cadê aquelas pessoas que estavam com o casamento destruído e a gente foi lá e reconciliou? Cadê? Ingratidão! Não conhece o princípio da honra! Eu não estou nervoso não, porque eu estou meio alérgico, tá? Não estou no meu normal ainda não. Cadê? Cadê, irmãos? Cadê os 9? Foram embora. Cadê aqueles que nos enchiam de áudio, nos enchiam de texto, faziam a gente sair do nosso trabalho para ouvir? E a gente dá uma palavra pastoral. Aí o pastor não pode bater um pouquinho na pata, que é
não quer dizer que estão me expulsando. Entenda como quiser. Cadê os meus líderes que deveriam estar aqui? Cadê minha equipe do louvor que deveria estar aqui? Hoje é feriado, está onde? Me deixou na mão. Ingratidão. Independente do que aconteceu. Sofra eu, não sofra a obra. Sabe o que é isso? Imaturidade. Irmãos, se eu tiver que disciplinar todo mundo do louvor, a gente vai voltar a fazer louvor no CD. Não volta. Não fico refém. Não fico. Eu fiquei refém da minha família, que era o maior orgulho meu. Congregava aqui. Meu cunhado, minha cunhada, minha irmã, minha sobrinha, minha mãe. Foi embora. Pelo mesmo princípio. Ingratidão. Ingratidão. Então, segunda coisa que manifesta a desonra, Eduardo. Sabe o que é? Esquecimento. Verso 18. Está no texto. Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Cadê? Esqueceu. Se esqueceram que estavam de longe. Que é isso que o texto mostra. Estavam de longe, afastados. Por quê? Porque nem na cidade podiam entrar, irmãos. Nem na cidade podiam entrar, na Paula, porque estavam leprosos. E se entrasse na cidade, eles tinham que gritar: leproso! Leproso! Para todo mundo se afastar. Você sabia que a roupa do leproso tem que ser queimada? Está lá na lei. Se manifestasse ainda uma pele, um pelo ainda esbranquiçado, ele tinha que continuar afastado. A Bíblia vai dizer, não sei se você tem esse conhecimento, mas eu vou te explicar porque eu sou pastor e eu estou aqui para isso. O pecado de lepra no hebraico significa lachã harã. Sabe o que é lachã harã? Pecado espiritual. Então a lepra é um pecado espiritual. Quando alguém se manifesta contra o sacerdote, quando alguém se manifesta contra o profeta, quando alguém se manifesta contra uma autoridade constituída, ele vai ter lachã harã. Lepra. Vai se afastar da sociedade. De onde o senhor tirou isso? Está a estudar. Quer um exemplo? Miriam ou Miriam. Será que Deus só fala com Moisés? Não fala com a gente também não. Miriam, Arão, vem cá. Vem cá. Entra na porta do templo, entra na congregação. Quem é vocês? Eu não conheço vocês como nada, mas Moisés eu conheço. Moisés, eu falo face a face. E vocês não tem com nada. Agora, sai daqui e você, quando Miriam sai da presença de Deus no tempo, sai leprosa. Se levantou contra a autoridade. Se levantou contra o sacerdote. Se levantou contra o profeta. Porque Moisés era profeta. Então, irmãos, esquecimento. O ingrato, além de ser ingrato, ele é esquecido, ele se esquece do que você fez. Se esquece do dinheiro que você emprestou. Se esquece da obra que você fez na casa. Se esquece das caronas que você deu. Se esquece dos remedinhos que você arrumou. O ingrato vai esquecer os dias que você arrumou vaga no posto. Ingrato. Esse tipo de pessoa manifesta desonra. Oh, aleluia. Posso falar? Amém. Deixa eu ver se está aqui no final. Tá. Sabe quem é o princípio da desonra? Sabe quem foi eleito o princípio da desonra? O diabo. Ele foi feito como aferidor. Ele foi feito como um raio de luz aferidor. Ele tinha que reger os céus, a adoração a Deus, mas ele se sentiu maior. Então, do lugar de honra, ele foi levado para um lugar de desonra. Ele é o princípio da desonra. E agora ele quer que todos os filhos manifestem a desonra. Para quê? Porque ele já sabe qual é a raiz dele. Ele já sabe qual é o destino dele. Tem muita gente influenciada pela desonra.
Mas nós estamos aqui, irmãos, para quebrar essa maldição em nome de Jesus. A desonra é uma maldição que você tem que quebrar. Terceiro princípio que manifesta a desonra é a quebra de aliança. É a quebrar a aliança. Quantas pessoas, vocês lembram que a gente recebia aqui? Veio aqui, eu recebi, dei canequinha. Não é porque eu queria comprar, não, é agrado, por ser membro. Ganhou caneca da igreja, fez uma aliança comigo no altar. Não fez comigo não, fez com Deus no altar. Me honra a Deus me honrando. Na primeira divergência, Deus mandou embora nada vaidoso. Deus não mandou embora vaidosa. Você saiu porque a tua carne clamou. Você saiu. Eu não estou dizendo que todos que iniciaram a igreja com a gente iam ficar até o final, até Jesus voltar, não. Porque tem uma transformação. A igreja cíclica tem transformação. Entra gente e sai gente. Agora, quebra de aliança, irmão, não é de Deus. Êxodo 32, coloca aí, eu só faço questão de ler esses dois versos que eu vou no final para você. Êxodo 32, versículo 1. Olha o que é uma quebra de aliança. Quando, nós vamos ler até o 7, tá, Eduardo? Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Fizeram uma aliança lá atrás, cara, com Deus. Fizeram uma aliança com a liderança de Moisés. Agora, irmão, Moisés está ausente. Moisés está no lugar de adoração, está no ambiente de glória, está pegando revelação diante de Deus. O povo, em vez de estar intercedendo, irmão Lourdes, não. Está fumigando um com o outro. Está falando besteira um com o outro. Aí chegam diante do segundo dirigente da congregação e exigem: vamos fazer um bezerro de ouro. Eu quero o texto. 2. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-me, quer dizer, o braço direito de Moisés. Tinha que ter dado um basta, um líder que caminhava com Moisés. Sabe por que muita coisa acontece ou aconteceu no nosso meio? Porque os meus líderes deveriam dar um basta. Não! Foram rendendo, foram dando linha na pipa. 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Olha que triste agora. E ele tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril. E fez dele um bezerro de fundição. Quer dizer, Arão ainda tinha o modelo do bezerro guardado. Quantos crentes acham que estão libertos, mas não estão? Quantos crentes que exercem liderança, mas ainda tem funil de bezerro guardado na sua casa? Quantos crentes estão exercendo liderança, mas ainda tem a espada guardada igual Pedro? Vai manifestar a desonra. Satanás será glorificado. Continua. E este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então, calma aí. Eles negaram que foi Deus que tirou eles da mão do Egito. E um bezerro que é de ouro, que tirou o ouro dos brincos. Quebra de aliança.
voltar ao vômito, voltar à lama. 4, 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse: amanhã será festa ao Senhor. Desde quando Deus divide a adoração dele? Desde quando Deus divide a honra dele? Desde quando Deus divide a majestade dele com um bezerro de ouro, com uma estátua? Desde quando Deus divide a glória dele com uma imagem? Desde quando Deus divide a glória dele com um pecado? Pecado é coisa séria, irmãos. Pecado leva a gente para o inferno. O pecado afasta pessoas de Deus. É pelo pecado que pessoas ficam com raiz de amargura, ficam endemoniadas, ficam em depressão. Quanta gente está abrindo mão de Deus por causa do pecado, por causa de namoradinho, por causa de namoradinha. Eu tinha uma menina aqui muito boa nessa igreja, e ela veio conversar comigo, com a minha esposa: pastor, estou conhecendo uma pessoa, não é da igreja. Eu falei: irmã, isso é laço, chuta aqui, isso é laço. Mostrei o texto bíblico para ela, que trevas não condiz com luz, que era julgo desigual. Não, pastor, eu estou ciente, fica tranquila, não vou me afastar da igreja. Cadê essa pessoa hoje? Está onde? Afastada. Pergunta se tem alguma igreja. Eu também não pergunto, eu também não procuro. Pessoas que a gente paparicou, por isso que eu falo, não paparico mais ninguém. Levava em casa, buscava, dava papinha na boca. Foi as primeiras pessoas que se viram contra você. Princípio da desonra. 6. No dia seguinte de madrugada, e ofereceram o holocausto. Quer dizer, para os deuses estranhos, ninguém está cansado, pula até onde dá. Rapaz, eu conheço pessoas que servem ao Senhor hoje que foram sambistas, passistas. Conheço pessoas que servem ao Senhor hoje, que dizem que servem ao Senhor, que já foram mãe de alguma coisa. A minha pergunta para essas pessoas é: quando tu estava do outro lado, que tu não abraçou a fé em Jesus, você agia da mesma maneira igual você age hoje? Choveu ou não vem? Vera, eu trabalhei com uma pessoa ano passado, que ela mora em São Gonçalo. Quando tem os cultos lá, da fé dela lá, ela atravessa a ponte e vai para Marechal Hermes, porque ela serve numa casa em Marechal. Mora em São Gonçalo. Gosto de Niterói, muito bom Vale do Rio. Só para te cantar. Mora em São... Sabe onde é São Gonçalo, irmão? Meu Deus! Judas esqueceu os cadastros ali. É longe. Não foi nem a bota, foi só um cadastro. Que a bota deve ter sido lá para dentro do Itaboraí, quase perto de Itaboraí. Um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro é São Gonçalo. É o município de São Gonçalo. A pessoa sai de lá de Uber, a pessoa sai de lá de trem, sai de avião, não tosa, não pensa se vai ser casa, atravessa a ponte, vem para o Rio de Janeiro, vai para Marechal Hermes. A pessoa não consegue vir uma vez por mês aqui na ceia. Não, irmãos, nós não aprendemos a servir a Deus, pastor Elisete. Esse povo não aprendeu a servir a Deus. Esse povo serve qualquer outra coisa menos Deus. Porque chove não vem, faz calor não vem, está com dor de barriga não vem, o pneu furou não vem. Não, irmãos, é o que eu estou ouvindo, é o que eu ouço há 3 anos nesse lugar. Prioriza tudo. É festa de criança, é festa de adolescente, é casamento, é festa da empresa, é chá de revela. Prioriza tudo.
vai acabar em 10 minutos mais. 9h15 vai acabar. Não passa de 9h30, irmão. Nossas conferências no máximo termina 10 horas, mas é uma sexta, um sábado. Nosso culto domingo à noite termina 8h30. O pastor nem chama ninguém para orar, porque ele já fala demais, já prega demais. Quando vai ver horário, é hora de acabar, a gente nem ora. Que as igrejas batistas têm costume de chamar depois da pregação, chamar as pessoas na frente, querem receber oração pelo aquilo que foi. Nem isso eu aplico aqui. A gente acaba cedo. Minha esposa fica disponível para levar quem quiser em casa. Gente, povo de Deus, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com o povo de Deus? Será que é povo de Deus mesmo ou é povo de Baal? Será que a gente se converteu mesmo? A gente não conheceu o princípio da honra. Quebra de aliança. Uma quebra de aliança gera descontentamento e morte no arraial. Para finalizar, o que manifesta o princípio da desonra? Irresponsabilidade. Porque todos nós temos responsabilidade com a casa de Deus, mas tem muita gente irresponsável. Josué capítulo 7, versículo 11. Só Bíblia, nada mais do que Bíblia. Não precisei pular, não precisei falar em línguas para dizer tudo o que Deus está falando. Israel pecou. Quem pecou? Israel. Quem pecou? Israel. Então bota ali, e Becabe pecou, no 3, 1, 2, 3. E Becabe pecou. Com fé, todo mundo junto. 1, 2, 3. E Becabe pecou. E transgrediram a minha aliança, que lhe tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram. Parece que esse texto foi escrito realmente para nós, para a igreja de hoje. E debaixo da sua bagagem puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desraigardes o anátema do meio de vocês. Sabe o que está acontecendo com Israel? Josué estava liderando Israel, estava ganhando várias guerras. E Deus dizia assim, Ana Paula: quando entrar na guerra e vencer, não pega nada. Não pega ouro, não pega prata, não pega capa, não pega bezerro, não pega vaca, não pega nada. Queima tudo, destrói tudo. Aí teve um chamado Acã, que chegou na cidade, viu uma pecinha de ouro, opa, viu uma canetinha Bic, opa, viu uma resma de papel, opa, viu um troco em cima da mesa, opa. É o anátema. Anátema. É o ladrão. É o mentiroso. E ainda esconderam. Tem muita gente escondendo anátema, indo para a igreja adorando, prestando. Irmãos, presta atenção. Tem muita gente vomitando esgoto na adoração. Canta até bem. Mas Deus olha e fala: tua adoração fede. Eu não sinto prazer na tua adoração. Anátema. Teu pecado está escondido, mas eu estou vendo. Pastor não vê. Pastora não vê. O líder não vê. E Deus vê, cara. O mais impressionante é que Deus está vendo. E aí o povo está perdendo a batalha. Josué deixou de ganhar a batalha. E Josué começa a se culpar, Eduardo. Porque Josué começa a dizer: a culpa é minha. Eu vou entregar a liderança.
Eu não aguento mais, deve ser eu, deve ser a minha liderança. Está fazendo o povo perder. Continua no texto. 13. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema, há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te, até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vós chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará o homem por homem. Quer dizer, Deus é criterioso, volta lá. Ele está dizendo da tribo, olha lá, tribo, depois ele fala da família, depois ele fala da casa, depois ele fala do homem, até ele encontrar o pecado. Deus está dizendo: eu estou dando chance. Vou começar a vasculhar pela tribo, depois vou começar a vasculhar pelas famílias, depois vou vasculhar pelas casas, depois vou vasculhar pelos homens, e eu vou encontrar. Eu já sei o que é. 15. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, e ele e tudo que tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Escuta, a irresponsabilidade de Acã gerou vulnerabilidade ao arraial do povo de Deus. Jesus disse certa vez assim, pastor Elisete: os escândalos, eles estão aí. É para acontecer escândalo? É. Porque os escândalos fortalecem a nossa fé. Mas Jesus deu um alerta: ai daquele por quem vier os escândalos. Ai daquele por quem vier os escândalos. Deixa eu te dizer um negócio aqui nessa noite. Deus está me fazendo lembrar aqui agora. Não adianta tu estar aqui adorando a Deus se lá na tua casa tu já aceitou doce hoje para dar para o teu filho. Tira a anátema da tua casa. Tira a anátema da tua casa. Nós não temos nesse movimento. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém. Porque tem crente que, se chegar na casa, vai encontrar doce nos dias de hoje. Tira a anátema do meio de vocês. Então Acã, Benjamim, gerou vulnerabilidade em Israel. Por causa de Acã, o povo começou a perder. Josué estava falando: sabe o que, Benjamim? A culpa é minha. Aí Deus falou para Josué: o que, Eduardo? Você sempre fala para mim, pastor? Não é o senhor que pecou, foi o povo. Sempre quando acontece alguma coisa, o Eduardo me liga: pastor, o senhor está bem? Está tranquilo? Pastor, Josué 7, não foi o senhor que pecou. Então, para a gente finalizar, que eu quero que você vá embora ver o Flamengo perder. Só assim que o povo dá bem, né? Glória a Deus. Às vezes eu vou pregar em algumas igrejas, mas o povo não dá glória a Deus, nem aleluia. Aí eu falo para eles: irmãos, eu já estou acostumado lá na igreja, ninguém dá glória quando eu prego. Ninguém dá aleluia. Tem um ou outro que fala: é verdade, Deus. Verdade, Vamos concluir aqui? Amém? Primeiro, quem vive o princípio da honra, vive milagres. Diga amém. Quem vive o princípio da honra, vive milagre. É a aposentada que paga aluguel e ainda sobra. É o camarada que ganha um salário mínimo e troca de roupa todo mês.
porque vive o princípio da honra. Então eu vou liberar essa palavra no seu coração. No seu coração. Quem vive o princípio da honra vive milagres. Diga amém. Amém. 2. Quem quebra o princípio da honra atrai a desonra. Se você não entende os princípios da honra, consequentemente você está praticando a desonra. 3. A honra é um princípio do céu e a desonra é um princípio satânico. A honra é o céu e a desonra é o inferno. Quem é o filho da honra? Jesus. Quem é o filho da desonra? Lúcifer. Satanás, o enganador, a serpente, o dragão, o diabo. 4. A honra atrai o céu. A desonra abre as portas para o inferno. Em último lugar, a honra te eleva a um novo nível. E a desonra te paralisa e te faz retroceder. Então, quando você pratica o princípio da honra, ela te leva para um novo nível. Quando você pratica a desonra, ela não te deixa avançar e ainda te faz andar para trás. Sabe a sensação que você tem? Que está todo mundo ao teu redor avançando e você está recuando? Sabe a sensação que você tem que está todo mundo crescendo e só você andando para trás? Já teve uma pessoa aqui nessa igreja que falou assim: depois que fulano saiu, nunca mais teve poder na igreja. O que a pessoa quer dizer? Eu não honro o líder que está lá, eu honro o movimento que a outra pessoa fazia. Movimento não é honra, movimento é desonra. Porque se movimento fosse bom, não tinha tanto crente desviado aí fora. Se movimento fosse bom, não tinha tanto crente safado, salafrário, miserável, lazarento aí fora. Tanto crente que compra no paga e dá maus testemunhos. Se movimento fosse bom, não tinha tanta igreja aberta. Estava todo mundo congregando, esperando ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Quantos recebem essa palavra? Diga amém.